Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda, eu sou aluna de Iniciação Científica com o professor Eric, e o intuito desse vídeo é explicar um pouco sobre o que é a distribuição Weibo. A explicação da distribuição vai acontecer através de dois vídeos. Esse que vai ser um pouco mais teórico, sobre como que a distribuição funciona e como que a gente pode interpretar os dados, e o segundo, que vai ser uma explicação um pouco mais prática, na qual a gente vai fazer um exercício em Excel, e aí vai ficar um pouco mais claro de compreender os resultados que eu vou estar falando aqui. Então, como eu comentei, essa apresentação ela vai ser mais teórica, e aí durante ela eu vou trazer um exemplo para que fique um pouco mais fácil de entender os resultados que ela nos proporciona e como que a gente pode interpretar eles dentro da nossa distribuição. Então, o que seria a distribuição Weibull? Então, ela é uma distribuição estatística e ela é baseada na resistência do elo mais fraco. E o que significa a resistência do elo mais fraco? Então, digamos que eu tenha uma pilha de cartas. Nessa pilha de cartas, eu vou ter bem aqui na base, uma carta que ela tem algum defeito. Então, ela tá quebrada ou ela tá torta, e ela vai fazer com que o resto da pirâmide caia. Por quê? Porque quando eu aplicar uma força sobre ela, ela vai ser a primeira a cair, fazendo com que toda a pilha caia junto com ela de maneira muito rápida. Então, esse é o comportamento frágil. Outra característica que é interessante da distribuição Weibull é que ela pode ser como uma análise de segurança. Então, eu vou ter os dados obtidos na minha distribuição, né, através do material que eu estou analisando, e daí eu vou ter um comportamento padrão. E a partir disso, eu posso ter um controle de qualidade também. Então, eu posso definir uma resistência máxima, uma resistência mínima, enfim, eu posso determinar o nível de qualidade que eu quero que ele tenha. E a quarta coisa que também é bem importante é que ela é muito adaptável. Por ser uma distribuição estatística, né, que ela pode se adaptar a qualquer tipo de dado e a também qualquer tipo de esforço ou qualquer tipo de análise que eu estiver fazendo. Então, se eu estiver fazendo uma análise em relação ao tempo, em relação à força, em relação à população, em relação ao material cerâmico, ao material de vidro, ao material plástico, eu posso fazer para qualquer tipo, porque ela vai se adaptar a qualquer um desses dados. Outra característica interessante da distribuição Weibull é que dentro dela podem existir diferentes distribuições. Isso se dá por causa dos parâmetros. O parâmetro vai ser como se fosse a impressão digital da minha amostra. Então, eu vou fazer um ensaio em uma amostra de cerâmico com 20 corpos de prova, e daí no outro dia eu vou fazer o mesmo ensaio com outra amostra de 20 corpos de prova, e elas vão ter diferentes parâmetros, e esse vai ser a impressão digital de cada uma delas. Então, eu vou ter, por exemplo, uma distribuição de dois parâmetros. Daí eu vou ter nele o parâmetro de forma, que vai ser o nosso módulo de Weibull, e o parâmetro de escala, que vai ser a nossa força característica. Ambos são fatores que não vão mudar naquela amostra, eles são característicos de cada uma. Mas o que eles significam? A escala, então, ela vai ser o eixo X, então aqui ela está fixada em 5. Ela vai ser esse meio, podem ver que todas elas estão centralizadas no 5. E o parâmetro de forma vai dizer o quão afunilado vai ficar esse sino. Pode ver esse roxo aqui é para um valor de 10, aí para um valor de 5, que é um pouco menor, ele já vai abrir um pouco mais, e para um valor de 3, ele vai abrir mais um pouco. Isso vai dizer o quão aproximados são os valores das resistências que eu vou obter, e isso vai determinar a confiabilidade do meu material. E aí, como eu falei, né, o parâmetro de escala, ele vai dizer, vai ter referência no eixo X. Então, enquanto o parâmetro de forma está em 5, né, esse parâmetro M aqui, ele vai estar em 5, os valores em X vão mudar. Então, por exemplo, aqui, se fosse em resistência, seria de 0 a 50. No vermelho, seria de 0 a 150. Enfim. E daí, os parâmetros centrais, que é a força característica, eles também iam mudar. Então, isso vai ser... essas duas informações são informações bem importantes que a gente tem que ter em mente para a distribuição Weibull. Eu posso ter também uma distribuição Weibull de 3 parâmetros. E o terceiro parâmetro seria o limite. O limite ele também vai ter relação com o eixo X, e enquanto esses outros dois estiverem fixados, então eu tenho de forma fixado e de escala fixado, que são esses anteriores, ele vai dizer o quanto essa função vai se deslocar no eixo X. Então, de 0, ele vai começar em 6, ou vai começar em 10, enfim. No nosso caso, ela não vai interferir nos nossos resultados. Então, o importante é que a gente foque realmente no que vai nos dar informação de confiabilidade da nossa distribuição, que é o parâmetro de forma, o Weibull, M, e o parâmetro de escala, sigma θ, que é a força característica. Aqui eu trouxe uma informação que ela é bem importante, caso alguém queira procurar algum trabalho extra ou alguma coisa que fale sobre a distribuição Weibull também. Existem trabalhos que optam por nomenclaturas diferentes. Então, o M ele pode ser chamado de alfa, e eu também já vi o sigma θ sendo chamado de K ou de beta. Isso não muda os valores, isso não muda a fórmula, mas é uma convenção, e nessa apresentação a gente vai convencionar como M e sigma θ. Então, qual é o objetivo principal? A gente precisa determinar os parâmetros.
A gente precisa determinar a impressão digital de cada uma das amostras, e daí a partir disso a gente vai ver o quão confiável ela é e os limites de qualidade que a gente pode determinar para ela. E aí a gente tem que focar no módulo de Weibull, que vai ser então a dispersão dos valores. Quanto mais dispersos forem os valores das nossas resistências, eu tenho de resistências de 200 a 250, ou eu tenho de 200 a 400. O de 200 a 400 não vai ser tão confiável. Por mais que ele tenha chegado numa resistência maior, ele vai ter muita variabilidade. E daí, provavelmente, o M dele vai ser menor. E a força característica também, a gente precisa determinar, porque ela vai ser o nosso meio termo, digamos assim. Mais pra frente eu vou explicar um pouco melhor, mas ela vai ser um fator bem importante. Então, a gente precisa ter esses dois parâmetros em mente. O módulo de Weibull, M, e a força característica, sigma θ. São esses dois que vão ser essenciais para que a gente consiga identificar o comportamento da nossa amostra. E agora a gente vai falar um pouco do método. Então, como que eu vou tratar os meus dados? Eu vou ter uma amostra, eu vou ter os resultados dela, e daí a partir disso eu vou calcular as probabilidades de falha. E é a partir disso que eu vou saber como a minha amostra se comporta. Em norma, existe essa equação. Só que ela é uma equação exponencial, e a gente precisa de uma reta. Os dados vão ser retirados todos de uma reta. E para que isso seja linearizado, ele vai passar por um processo de aplicação de logaritmo. Então, a gente vai chegar nessa equação final aqui. E essa equação que é importante da gente saber. Então, a gente vai ter aqui um lado y, um m fixo, um logaritmo com um sigma e um b. E a gente pode ver que essa equação ela é semelhante a uma equação y igual a x mais b, que é uma equação de uma reta. Então, o nosso logaritmo da probabilidade de falha vai ser o y, o nosso m vai ser o a, que é um parâmetro fixo, o nosso logaritmo de sigma vai ser o x, comparando com a equação da reta, e aí a gente vai ter nossas informações. Então, o nosso y vai ser a probabilidade de falha, que está linearizada, e o nosso a vai ser o m módulo de Weibull. Então, a gente já tem probabilidade de falha, a gente já tem o módulo de Weibull, que é um dos parâmetros, e falta o segundo parâmetro. O segundo parâmetro eu vou retirar da reta, eu vou conseguir plotar em um gráfico. E o parâmetro da força característica, ele vai ser o ponto em que o y é igual a zero. Então, ele vai ser o ponto em que a reta, nesse caso aqui, essa reta não está cortando, mas a reta vai cortar o eixo x, e eu vou ter a minha força característica. Para ficar um pouco mais fácil de entender, eu trouxe um exemplo. Então, digamos que uma empresa de materiais de construção testa compressão em 20 corpos de prova para um material cerâmico X. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para analisar o comportamento vai ser determinar os parâmetros de confiabilidade. Então, nós vamos começar por isso, e daí depois a gente vai para a segunda parte da questão, que é determinar uma resistência segura para uma probabilidade de falha estimada. Então, começando pela determinação dos parâmetros. A gente vai fazer um tratamento dos dados. A gente vai ordenar eles, linearizar e gerar um gráfico e obter os parâmetros. Aqui embaixo eu anexei um link de uma pasta no Drive que eu criei, na qual eu vou colocar essa apresentação. Também vai estar lá a tabela do Excel. A tabela do Excel é uma que eu desenvolvi, na qual os dados vão ser colocados e todas essas informações que eu vou apresentar agora, elas vão ser geradas automaticamente. Mas é importante que a gente tenha o conhecimento da interpretação delas para conseguir, então, entender essa tabela em Excel. E nesse drive também está a norma STM, C1239, que é na qual foi baseada essa apresentação e o estudo da distribuição Weibull. Agora, iniciando nosso exercício pelo primeiro passo, que é o ordenamento dos dados, a gente vai colocar os dados em ordem crescente dos valores obtidos. A gente vai ter aqui corpos de prova de 1 a 20, que eram 20 corpos de prova, e os estresses correspondentes a cada um deles. Então, eu peguei, fui anotando a cada um que rompia, qual era a resistência que eles estavam rompendo. Todos esses aqui, a compressão. E vou colocar eles em ordem crescente. Então, eu vou ter do 232, que é o mais baixo valor de resistência, até 382. Em seguida, a gente vai adicionar um número correlativo. Agora, a gente vai ter como se fosse um ranking. O primeiro a romper vai ser o número 1, o segundo o número 2, até que o último, que é o mais resistente, vai ter o número 20, já que vai de 1 a 20. E o terceiro passo, então, vai ser calcular a probabilidade de falha. Ela vai ser dada por essa equação, que é contida em norma, onde o i vai ser um número correlativo, onde o primeiro que rompeu vai ser o 1, o segundo 2, o terceiro 3, e assim por diante. E o número n vai ser o total de corpos de prova contidos na amostra. No nosso caso, vai ser 20. E assim a gente vai obter essa tabela aqui do lado, do cantinho direito, onde a nossa probabilidade de falha varia de 2,5% até 97,5%. E o que significa essa probabilidade de falha? Digamos que para uma resistência, eu queira saber para uma resistência de 308. Ela está na posição 10, eu venho ver a probabilidade de falha dela, e ela é 47,5%. Isso significa que quando eu chegar numa resistência para essa amostra
de 308 megapascais, 47,5% dos corpos de prova da minha amostra já vão ter rompido. E assim também funciona para todas as outras demais resistências. O quarto passo, então, já entra na linearização. A gente vai obter o y e o x para gerar a reta que a gente vai ter os parâmetros. Então, vocês precisam lembrar desse slide aqui, em que eu comentei dessa equação que foi linearizada da equação exponencial. Ela tem logaritmo da probabilidade de falha em y, e ela tem ln de sigma para o x. Então, são essas duas partes da equação que a gente vai utilizar para fazer a reta. E a gente vai tirar essas informações dos dados que a gente teve anteriormente. Para a parte do y, a gente vai pegar a probabilidade de falha para cada um dos concretos. Para a parte do x, a gente vai pegar as resistências ordenadas para cada um dos concretos também. E assim a gente vai obter o lado x, ln de sigma, e o lado y, ln de ln, enfim, a parte da probabilidade de falha. E o quinto passo, então, vai ser relacionado a gerar os gráficos e encontrar os parâmetros. Então, eu vou plotar o gráfico. Esse é o gráfico obtido a partir dessas informações que eu obtive anteriormente. O quinto passo, então, vai estar relacionado à plotagem dos gráficos e o encontro dos parâmetros. Então, primeiro eu vou plotar o gráfico. Esse aqui é o gráfico obtido através dessas informações aqui. E ele vai gerar uma equação de uma reta. E é a partir dessa equação da reta que a gente vai conseguir retirar os parâmetros que vão ser as digitais da nossa amostra. Aqui no y vai ter a probabilidade de falha. E aqui no x vão ser as nossas resistências, mas elas estão, claro, em logaritmo porque elas estão linearizadas. Os valores de y, então, a gente pode observar, no nosso gráfico, eles variam de menos 4 a menos 2. Então, ele está dentro do comum, que seria de menos 6 a mais 2. Isso significa que a probabilidade de falha pode ser de 0,25% a 99,9%. Como a gente viu, a nossa está dentro desses valores também. Como a gente pode ver, nos nossos dados, as probabilidades de falha também estavam dentro desses valores. Ela varia de 2,5 a 97. Aí fica a questão. Mas se os meus dados não estão dentro desses valores, não tem nenhum problema. Só esses valores são os mais comuns de acontecerem dentro das nossas análises. Eles são um método de conferência se a gente está indo para o caminho certo no nosso cálculo. E aqui a gente tem uma informação extra, que é o r ao quadrado. O r ao quadrado, ele vai significar o quão mais próximo de 1 está a nossa função. Isso significa o quão mais linear. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, tem uma bolinha que ela não está na linha, e assim como tem várias, umas mais próximas, outras mais longe, quanto mais próximas elas forem, mais próximo de uma reta isso aqui vai ser, e mais próximo de 1, o meu r ao quadrado pode ser. Isso vai significar o quão mais confiável, o quão mais real vão ser os meus dados obtidos. Também é um fator de conferência dos resultados. Meu sexto passo vai ser, então, retirar as informações da equação da reta. O meu módulo de Weibull vai ser o parâmetro fixo que a gente tinha visto antes, então ele vai ser esse 9,1294. Ele é bem direto. Já o meu sigma θ, força característica, como eu comentei, ele vai ser o ponto em que o y for zero. Então, ele vai ser essa reta aqui. Então, eu vou pegar do ponto em que o y for zero e vou seguir até a minha reta, no ponto em que ela corta o eixo x. Nesse ponto, eu vou ter um valor aproximado de 5,8, mais ou menos 5,78. Aqui é só para a gente ter uma noção do resultado que a gente vai obter. Lá no nosso gráfico dos logaritmos, a gente vê que o y sendo zero vai estar mais ou menos aqui, e que o 5,78 vai estar mais ou menos aqui. Então, o nosso valor vai estar dentre essas duas faixas. Então, a gente pega um valor aqui só mais aproximado, 5,78, e a gente vai ter que ele está na 14ª colocação de falha, que dá uma resistência de 324 megapascais. Esse valor é só para a gente ter uma noção. A gente pode pegar direto do gráfico, mas, claro, teria que ser muito preciso. Então, o ideal é a gente utilizar sempre a equação da reta. Mas como a gente pode ver, substituindo as informações, então esse lado aqui seria zero, e daí eu faço o resto do cálculo e encontro um sigma. O meu sigma encontrado vai ser de 324,8. Então, ele foi semelhante ao que a gente encontrou, aproximado, porque a gente foi mais observando o gráfico, e a equação da reta vai nos dar um resultado bem exato. Então, basicamente, todas as informações que a gente necessita, elas vão ser retiradas do gráfico da reta. Por isso que ele é tão importante. Então, a gente precisa ter em mente o M, módulo de Weibull, e sigma, força característica. Essas são as nossas principais informações. Além disso, outros gráficos podem ser gerados, como o gráfico da densidade que eu mostrei antes também. O gráfico da densidade vai mostrar como que os dados se comportam ao redor da resistência característica. A gente conhece um gráfico semelhante a esse na distribuição normal, porém o da distribuição normal seria bem centralizado, então seria mais ou menos aqui o meio. Como vocês podem ver, ele está um pouco mais para o lado direito. Isso se dá porque na distribuição Weibull, a força característica ela não é bem centralizada. Então, vou mostrar para vocês no nosso exemplo como que seria a força característica não sendo centralizada. A nossa força foi de 324,8. A gente vai encontrar, então, aqui no eixo das resistências, mais ou menos 324, e vai chegar nesse pontinho aqui.
Esse aqui é o 14º pontinho, a força característica, que é o 324, mais ou menos 14ª colocação. E se a gente fizer o cálculo da 14ª colocação em relação a 20 corpos de prova, isso vai ser mais ou menos 70%. Como a gente está fazendo o cálculo aproximado, ele chega próximo ao que significa. Mas, em norma, a força característica significa o ponto em que 63% dos nossos corpos de prova já teriam rompido. Então, como vocês podem ver, no gráfico da densidade, 14 das nossas amostras já teriam rompido até esse momento. Então, ele nos dá essa informação. A gente pode obter também o gráfico da probabilidade acumulada de falha. Isso só vai nos mostrar, em relação aos estresses, como que foi aumentando a nossa probabilidade de falha. Ele é um gráfico bem simples, é basicamente um gráfico auxiliar para a gente ter noção de como está se comportando a nossa probabilidade de falha. Então, assim, a gente conclui a primeira parte do cálculo, que seria determinar os parâmetros de confiabilidade. Essa é a parte mais importante, porque é a partir dela que a gente vai conseguir determinar como que vai se comportar esse nosso material. E aí, com isso, com aquela reta e com esse comportamento, a gente vai conseguir fazer essa segunda parte do cálculo, que é calcular a resistência segura para uma probabilidade de falha de 1%. Ela poderia ser de 0,1%, de 0,01%. Eu coloquei 1% para ficar só redondinho, para ficar mais fácil de entender o que significa uma probabilidade de falha de 1%. Digamos que eu tenha 1.000 tijolos. Para uma probabilidade de falha de 1%, só poderiam romper 10 tijolos. Isso em uma determinada força. Então, eu vou ter uma força definida, e essa vai ser a máxima força que eu posso aplicar, e então essa pilha de tijolos vai se comportar podendo falhar apenas 10 tijolos. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que eu faço é determinar a probabilidade de falha, que nesse caso eu botei como 1%, 0,01. Vou substituir ela na equação que eu obtive, então eu fiz toda aquela linearização, obtive uma equação de reta, e no lugar do y, na probabilidade de falha, eu vou colocar 0,01. Eu vou substituir esse valor da probabilidade de falha na equação da reta. Essa equação da reta que eu obtive com a linearização dos pontos e é a mesma que eu usei para determinar os parâmetros. Então, a partir dela, ela que vai ser a base. Por isso que eu falei que é importante fazer essa linearização e obtenção dos parâmetros. Ela que vai ser a base de todo o resto de qualquer análise que eu for fazer. E aí, nela, eu vou substituir a probabilidade de falha 0,01 e vou obter um sigma para essa probabilidade de falha. E o sigma que eu obtive foi de 196. Isso significa que, com o estresse máximo de compressão aplicado de 196,24 megapascais, só 1 em 100 corpos de prova podem romper, ou 10 em 1.000. Ou 100 em 10.000, e assim por diante. 1% é a probabilidade de falha que ele vai se comportar com esse estresse máximo. Mais que isso, já não é garantido, menos que isso, fica mais seguro ainda. Então, isso aqui, ele vai ser como se fosse um limite. A partir disso, eu não posso dizer que ele vai se comportar com essa probabilidade, porque provavelmente ele não irá. E agora, algumas informações importantes sobre o M, que a gente obteve lá em cima, mas a gente precisa entender o que ele significa. Esse gráfico foi retirado desse livro que está aqui na fonte, e nele tem essa linha azul, que é uma alumina convencional, e essa linha vermelha, que é uma alumina com controle de tamanho de partículas. E o que isso significa? Ela tem uma triagem um pouco maior, provavelmente ela vai ser um pouco mais segura. E a gente consegue ter essa análise a partir dos valores dos M's também. Então, quanto maior a inclinação da reta, maior o valor do M. Muito bem, então a gente pode ver que a linha vermelha é mais inclinada do que a linha azul. E o M dela é 9,7. O M da azul é 4,7. Então, ela realmente é maior. Mas o que significa ela ser maior? Quanto maior for o M, mais confiável vai ser. Vocês podem ver que aqui tem mais proximidade em relação à reta, e isso significa que mais próximos vão ser os dados, menos dispersos. E isso nos dá uma variabilidade melhor e uma confiança maior nos nossos dados. Outro fator importante que a gente tem que levar em consideração, por ser um método estatístico, o tamanho da amostra faz toda a diferença. E é com o objetivo de mostrar isso que eu trouxe esse gráfico. Nesse gráfico a gente pode ver, linhas diferentes e M's diferentes. Então, vamos fazer de acordo com os resultados que a gente obteve. Vamos analisar como é que fica a confiança da nossa amostra. A gente obteve um model de Weibull de 9,12. Isso, aproximadamente, vamos ficar com 10. A gente trabalhou com 20 amostras. Então, a gente vai puxar uma linha do 20 até a linha tracejada grande, que é o M de 10. E assim a gente vai obter uma variância aqui entre 0,97 e 102, mais ou menos. Então vai ficar mais ou menos 3%, 2% em relação aos valores que a gente realmente tem. E aí, quando a gente vai aumentando o tamanho da amostra, por exemplo, eu pego um 100 aqui, a gente pode ver, subindo, a variância é muito menor. Então, quanto maior o tamanho da minha amostra, mais confiável vai ser e mais replicável também vai ser o meu trabalho. Então,
Então, o ponto importante é, quanto maior o tamanho da minha amostra, mais confiável vai ser o meu trabalho. E é esse o objetivo de toda análise do Weibull, é sempre a confiabilidade. Então, eu vou ter noção de como está se comportando a minha amostra e os demais traços, os demais materiais, enfim, que eu estou analisando. E a partir disso, eu vou poder prever um comportamento, e quanto mais confiável for essa minha previsão, melhor vai ser o meu estudo. E mais confiável vão ser os meus resultados. E acredito que seja isso, gente. Muito obrigada.